humildemente, nós pedimos aos bons espíritos que cuidam desta casa de amor, que possam nos proteger, nos guardar, nos intuir e nos auxiliar, para que a mensagem que trazemos do nosso Mestre e amado Jesus possa ser bem compreendida por todos. Graças a Deus, que assim seja. Boa tarde a todos. É sempre uma alegria estar aqui. O tema da tarde é: há muitas moradas na casa do Senhor, do meu Pai. Ele está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O 3 e o 4 falam muitas das coisas que Jesus falou nos tocam o coração. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O que será que ele queria dizer? Teve um momento em que ele estava com Pilatos e que Pilatos falava assim: ó, chama, se o seu reino não é desse mundo, chama os seus soldados, chama para te defender, né? E ele disse: o reino não é desse mundo. Se assim fosse, para essa as pessoas não por causa das falas, não é vamos colocar conversando, analisando. Será que isso tudo está por acaso? Será que existe mesmo isso? Tem muita gente falando, outros tentando explicar, muita gente que acredita. A maioria das coisas que nós lemos, nós só damos um pouco de credibilidade se a ciência assim o aprovar. Nós estamos agora numa era contemporânea em que a ciência quase se tornou um Deus. O que a ciência fala, a gente crê. Só que a ciência também não é um método comprovado. Eles usam métodos dedutivos ou por experiência, mas eles nunca têm uma certeza absoluta, porque a transformação da ciência, ela é presente. O que hoje faz bem, amanhã pode ser uma descoberta que não faz bem para a gente. Mesmo remédios e algumas coisas. Então, essa transformação. Eu vou contar para vocês, tem um livro do Chico Xavier, escrito em 1935. Aqui não, o meu discurso, a minha fala, não tem a intenção de fazê-los ou convencê-los a crer em alguma coisa. Nós vamos trazer algumas informações e os senhores vão analisar em pensamento, né? Que é o mais importante da nossa vida. Então, em 1935, o Chico Xavier transcreveu um livro, um pequeno livro, trazido mediunicamente por sua mãe, Maria João de Deus. Esse livro chama-se Cartas de uma Morta. O nome é até meio assim, né? Dá arrepio, mas é real. Cartas de uma Morta. E o Chico transcreveu em 1935. Lembre-se que não existia nenhum tipo de... Estava se desenvolvendo, né, as condições eletrônicas, as tecnologias. E tem uma parte do livro muito interessante em que ela diz, né, como ela era um espírito daqueles que a gente fala assim: nossa, essa pessoa não é desse mundo, essa pessoa é tão boa, essa pessoa, ela tolera tudo, o que será que essa pessoa tem? Eu chego perto dessa pessoa e eu me sinto tão bem. Então, essa Maria João de Deus era assim.
era um tipo de pessoa especial, que a gente fala, não é desse mundo. Porque a gente fala assim, olha, não moramos em domicílio de anjos. Um amigo meu escreveu assim, eu sou 99% anjo, mas o meu 1% que não é, esse é perigoso. E respondi, se eu tivesse 1% de anjo, eu já seria feliz. Então, a gente não vive em domicílio de anjos. Aí, nesse livro, ela vai para um plano um pouco mais elevado e mais sutil, que normalmente as pessoas, vamos dizer assim, que têm algumas virtudes, são recolhidas e nem passam pela chamada dimensão do umbral. A Maria João de Deus foi recolhida de tal maneira que ela pulou. Ela nem passou pelo umbral e nem por essa dimensão do nosso lar. Ela não passou. Ela foi direto para um outro plano. E lá, como ela era uma pessoa, um espírito bastante adiantado, ela foi convidada a fazer alguns estudos de viagens naquela dimensão. E aí ela descreve na carta que ela foi levada a um local que ela via muitas estrelas, que era maravilhoso, e que esse local, ela não explica de que maneira ela foi levada, ela já fala que ela estava lá, que as cores eram diferentes das flores, e que ela via florestas também bem diferentes, água cristalina, mas uma coisa que ela diz que é muito assim, interessante, e que ela via 3 sóis. De onde ela estava, ela olhava para o céu e via 3 sóis. 1935. É claro que esse livro foi muito criticado. Quanta bobagem! A astronomia não sabe nada disso. Os espíritas estão mesmo exagerando, né? E foi se passando o tempo. Vocês também não estão acreditando. Agora eu vou ler uma notícia do Google. Astrônomos descobrem um planeta com 3 sóis. E demonstram que este planeta pode ser habitável. Porque ele tem uma forma e uma variedade, e ele é muito maior do que se imagina. É um planeta que tem a distância certa dos 3 sóis, e por isso há uma possibilidade de haver água em estado líquido. Na notícia está assim, se um planeta com 2 sóis já impressiona, imagine um com 3. A equipe internacional, porque não deve ser daqui, coordenada por, não vou saber ler o nome, quem souber alemão, Gillian Anglada Escudé, da Universidade de Göttingen, na Alemanha. Segundo eles, o planeta está em uma distância adequada dos seus 3 sóis e a sua superfície. Esse planeta é chamado G5667cc. A notícia continua, já foram localizados 100 planetas com 4,5 vezes maior que a Terra. Essa notícia, a gente, na nossa credulidade, vai achar, usar um telescópio eletrônico, quem sabe, há uma possibilidade de haver um outro planeta. Se o universo só tivesse a nossa pequenina Terra, seria um desperdício do grande arquiteto. Por exemplo,
cientistas, a gente gosta muito de falar em cientistas, porque aí dá um peso, né? As pessoas falam, cientistas, analisando a atmosfera da Terra que ela tem, da superfície até a sua... aquela proteção que tem, que eu não sei o nome agora, não decorei, são 60 quilômetros. É pertinho, né? Tá até um avião, né? Aquele avião que é meio foguete, meio avião, ele chega próximo, que é quando a gente começa a ver o espaço. Então, são 60 quilômetros exatos. E eles descobriram, por investigações, que se fosse 61 quilômetros, não haveria vida na Terra. Porque nós seríamos atingidos por meteoros, meteoritos, de forma que queimaria toda a floresta da Terra. 1 quilômetro a mais. E se tivesse 1 a menos, o aquecimento do Sol também, nós não teríamos a temperatura para sobreviver. Tudo muito bem calculado. Existem coisas que não se explicam. E a gente fica pensando, será? E agora? Eu tenho que pensar no assunto, eu vou investigar. A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa é entrar no Google. Bota lá, planeta com 3 sóis. Tá? Deve ter umas 20 ou 30 explicações. Eu peguei a mais consistente. E agora? E se tiver vida em outro planeta? Quer dizer que eu não sou o rei do universo? Não somos os únicos? Agora eu vou ter que pensar muitas coisas. Se existe vida em outro planeta, como eu sou do tempo daquela enciclopédia Conhecer, alguém lembra disso? Quem lembrar vai falar a idade, hein? Vocês lembram? Eu era fascinada por aquela enciclopédia Conhecer, que meu pai comprava por fascículo no jornal. E eu era muito novinha, mas eu já gostava daquela enciclopédia. Tinha lá no meio o planeta Terra nos vários períodos, desde o período dos dinossauros, né? Aí ela ia mudando. Alguém se lembra dessa página? Eu vi alguém balançando. Você é muito nova, você nem viu essa Conhecer. Tá vendo? Eu já não peguei a base. Aí, o que acontecia? Eu olhava para aquilo e falava, papai, tem um monte assim de terra. E ele falava, não, é a nossa terra nos períodos. E eu ficava pensando, devia ter um monte de terra assim. Ele falava, Confúcio já dizia, a gente não sabe nada. Mas quem sabe de lembrança. Quase que nem Sócrates. Porque meu pai era oriental, então ele tinha uma abertura maior para as coisas assim que a gente acha que são só espirituais. Quem sabe? Vamos agora só assim pensar, questionar, fazer perguntas. Será que tem outros planetas que estão se desenvolvendo entre o dinossauro, a era medieval, a era antiga, de outras maneiras? Ou estão mais adiantados que nós, ou têm uma consistência material diferente da nossa? Pode ser, né? Quem sabe? Estão descobrindo planetas porque, olha, para a NASA gastar o que gasta para investigar se tem algum lugar que tenha água na superfície, é que eles estão com vontade de sair daqui e já ir embora, né? Se caso o planeta se autodestrua, eles já querem arrumar um local. Aí fica a dúvida, é claro que fica. Tem muita gente que fala assim, eu vi disco voador, eu vi isso, eu vi aquilo. A gente, na época de Jesus, também as pessoas não acreditavam em Jesus. E ele estava presente. Não acreditavam nos apóstolos. Até hoje, tem estudiosos que dizem que Jesus não existiu. A gente acredita na multa. Isso a gente acredita. Porque a gente evita ao máximo a multa. A gente acredita na doença. Às vezes não na cura.
Interessante que nós assim, pensamos, né? É mais fácil acreditar no que é ruim. O que é bom, às vezes, nos causa dúvida. Será? Aí nós vamos ter que reavaliar muita coisa. A possibilidade de realmente haver a reencarnação. Os estudos de Kardec se referem a declarações de espíritos que estavam ali presentes e mediunicamente passaram informações. Porque havia uma necessidade de não se encobrir mais alguns pensamentos que nos levariam a se conscientizar do que somos realmente. Eu penso, por que eu saí dos planetas e fui para a reencarnação? Porque se comprovarem algumas coisas, nós vamos ter que reavaliar. Será que eu só sou uma pessoa que vai viver 50, 60, 70, alguns que vão jovens? Será que é só isso? Será que realmente o planeta Terra é um planeta escola? Será que a morte não existe? Não a do corpo físico, mas a do espírito? Eu tenho que pensar nisso. Não como uma esperança. Ai, bom, vou viver. De uma forma um pouco mais racionalizada. Porque a gente não acha pouco. Só que eu recebi uma mensagem, né? Que a pessoa falava assim, morrer com 100 anos é bom. Morrer dormindo com 100 anos, aí tudo bem, é o descanso. Mas pergunta para quem tem 100 anos se ele quer ir embora. Se ele for aquele indiano lá na Inglaterra, que caminha 42 quilômetros. Pergunta para ele, já está na hora, viu? Bateu o relógio, 100 anos, vai. É um ser pensante. Aí nós vamos ter que reavaliar tudo isso. Reavaliar que se somos uma escola, um planeta escola, a ação e reação, ela também é algo para se pensar. Não se deve generalizar quando as pessoas falam assim, porque você está sofrendo tudo isso porque você foi ruim na outra encarnação. Não. O Chico Xavier um dia, eu gosto muito das histórias do Chico, tenho quase todos os livros. Uma vez ele passava, sempre tinha um mendigo, que ele tinha a boca machucada, sempre de sangue, porque estava na rua, né? As pessoas às vezes davam alguma coisa para ele e outras não. E ele sempre ia lá no Chico, porque o Chico dava um dinheirinho, um alimento para ele. E ele beijava a mão do Chico e ficava aquela marca de sangue. Nunca o Chico limpou. E as pessoas, os amigos tal, que estavam ali com ele, às vezes limpavam. Aí um dia a pessoa falou assim, ai Chico, esse mendigo vem incomodar sempre você. Aí ele falou, não, esse mendigo é um alto espírito de elevação. A pessoa falou assim, mas como, Chico? Como é que ele está ali se ele é um alto espírito? Ele precisava trabalhar a humildade, ele pediu para vir. Ele não bebe, ele não fuma, ele não joga, ele não faz mal para ninguém, mas ele se priva de todos os prazeres que nós consideramos prazeres. Nossa, então ele não foi ruim na outra encarnação? Não, pelo contrário. Ele veio aprender. Será que a Terra é um teatro onde desempenhamos papéis? Aquele papel da mãe que cuida, ama o filho excepcional? E o filho excepcional, espírito de alta elevação que veio trazer união na família desunida em nome dele? Será que aquele companheiro violento é o único que precisamos amar? Onde uma família de esposa e 4 filhos
precisa entender que tipo de pessoa ele é, porque aquele que grita, aquele que maltrata, às vezes, tem problemas patológicos, psicológicos, ou tem medo. A esposa que fica em casa, limpando a casa, de manhã, de tarde, de noite. Vamos sair, bem, larga isso. Não. Ela sempre arruma alguém para cuidar. Eu vou cuidar da tia, eu vou cuidar do tio, eu vou cuidar do pai, eu vou cuidar da mãe. E o companheiro fala, e de mim? Você não vai cuidar? Você está bem, você não tem nada. Ela está sempre ausente. A vida não é só... Jesus nunca pediu para que a gente não vivesse no mundo. Algumas frases dele são frases de impacto porque estão lá na montanha, lá no alto. Como aquela sentença matemática, enorme para a gente resolver, mas que a resposta é 2. Jesus dá a resposta 2. Mas temos que trabalhar toda a sentença matemática. Porque sozinhos, de impulso, às vezes a gente não faz o que as pessoas consideram certo. Porque também o certo e o errado é muito relativo. Muitas possibilidades. Então o que eu vou fazer? Você já está fazendo. Está indo numa casa de amor. Igreja, templo evangélico, budismo, uma casa espírita. Por que a gente está indo? Porque o nosso espírito anseia por alguma transformação. Porque alguma coisa não está boa. Porque eu sonho muito. Eu queria uma fada com aquela varinha de condom para resolver o desperdício de 30 anos da minha vida. Se eu soubesse o que eu sei agora. A minha filha briga comigo. Ela fala assim, mãe, você fala cada coisa. Eu falo assim, filha, eu não queria ter filho hoje, não. Vocês dão muito trabalho, a gente chora demais por vocês. Eu só queria ter neto, falei para ela. Mas como ter filho sem ter neto? Aí a outra fala assim, eu não queria ter me casado, mas eu não ia ter meus filhos, eu adoro meus filhos. Uma circunstância interligada. Agora eu deixei vocês cheios de dúvidas, porque eu não trouxe respostas. Quem sou eu para ter respostas? Eu sou um poço de dúvidas. Nascemos, morremos. 2 certezas. Mas tem uma outra agora. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem defeito. Olha que legal, pelo menos a gente está assim, né? Todo mundo igual. O que o Espiritismo nos faz? Questionar. A leitura é uma obrigação do ser humano, aprendizado. Não importa se você frequentou ou não uma universidade, uma escola, se puder ler, ótimo. Porque quando a gente lê, ou mesmo quando a gente assiste a alguns filmes, eles retratam um pouco da gente. Mas é uma coisa muito boa para quem tem conflito interno, para quem tem até problema de relacionamento. Eu digo, procure um terapeuta e um psicólogo. Porque a maioria das nossas dificuldades vai do nosso pouco entendimento. Porque a linguagem, é assim, eu estou falando uma coisa, por isso que eu sempre peço para os mentores, por favor, que a minha linguagem seja clara. Porque às vezes eu estou conversando com a minha filha, eu falo, não, eu não fiz isso. Mãe, eu não estou dizendo que você fez, eu estou dizendo que você não fez. É que eu não entendi o que você falou. Você imagine quantas vezes nós nos sentimos ofendidos quando alguém nos elogia. Eu não entendo por que ela está me elogiando. Você vê como nós somos assim.
A gente se critica bastante. Ou, ao contrário também, a gente se eleva, fica lá em cima e quem está embaixo tenta nos atingir com suas vãs palavras. É nosso ego. Aí a gente tem que abaixar um pouquinho, subir um pouquinho e ficar presente. 2 ouvidos, só uma boca. Mas o que eu falo aqui, esses ouvidos precisam ouvir. O que eu escrevo, eu leio primeiro. Sejamos gentis ao falar. Estamos falando primeiro para nós. Sejamos gentis ao escrever. O primeiro leitor somos nós. Como disse minha querida amiga, que sejamos capazes de seguir em paz, merecendo os bons anjos que aqui estão e toda essa luz que está sendo derramada sobre nós. A palestra é só uma distração. O trabalho espiritual que é feito dentro desta casa nos faz nos sentir muito bem, fortalecidos, para seguir o nosso caminho, independente da cruz, como disse Jesus, que a gente tem que carregar. As casas espíritas têm os sirineus, que quando a gente está muito, muito cansado, recebe esta energia de amor. Cada um está recebendo uma energia multicolorida, azul, cor-de-rosa, verde. Todas elas são como um remédio para o nosso espírito, para que ele possa continuar a sua jornada, sempre aprendendo. Que os bons anjos nos acompanhem até em casa. Que possamos chegar com esta luz brilhando e abraçar aqueles que estão lá. Porque eles também um dia vão embora e a gente não deu aquele abraço. A gente só pensou em dar. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.